Isso. Boa noite, gente. Boa noite. Preciso que vocês me liberem. Só preciso que vocês me liberem para Você como compartilhar. host, professor. Perfeito. Tudo bem. Prontinho. Estão conseguindo ver minha tela? Calma aí, deixa eu fazer de outro jeito. Boa noite, boa noite. Tá aparecendo, tudo certo. Perfeito. Deixa eu só... Perfeito. Vamos lá, então, pessoal. Eu acho que aqui... Boa noite. Então, como as meninas falaram... Boa noite, pessoal. Como as meninas falaram, então, eu sou Carlos Pignatari. O pessoal me chama de Pig, não Bev, por causa do meu sobrenome. E Pig é porco em inglês, então por isso que fica esse bichinho simpático. Eu, particularmente, acho bem simpático. E minha família é palmeirense, então não tenho muito o que dizer. Eu tô na Ambev, na verdade, há 10 anos. Eu olho todos os nossos processos que são relacionados com gestão. Né? Então, quando a gente está falando de desdobramento de metas, criar algum tipo de rotina, que vão ser os assuntos que eu vou trazer aqui e acabar tratando com vocês de alguma maneira. Tá? Eu acho que é isso, assim, hoje eu tô na Ambev olhando o Voo é o nosso programa de voluntariado, em que a gente também tem organizações sociais, né? A gente começou com a Gerando Falcões, acho que a gente tá super próximo, tanto do Edu quanto do Lemaestro, né, para olhar principalmente essas questões sociais, como que a gente consegue contribuir de alguma maneira, e eu acho que é isso, na verdade. Então, é isso que eu tenho por aqui, tá bom? Eu trouxe essa imagem da Brené Brown, na verdade, porque eu particularmente gosto muito dela. A Brené Brown ela é uma autora que ela fala sobre vulnerabilidade. E eu acho que o treinamento de hoje ele é muito sobre vulnerabilidade, né? Eu queria agora que vocês usassem o chat. Eu vou abrir aqui para poder ler também um pouco do que vocês mandarem. Eu vi que vocês estão chegando aí ainda, mas eu acho que serve até como aquecimento, tá? Quando eu falo vulnerabilidade, o que significa para vocês, né, vulnerabilidade? Assim, o que vocês lembram quando vocês pensam sobre vulnerabilidade, ou quando vocês ouvem a palavra vulnerabilidade, né? Qual que é um sinônimo para vocês? Queria que vocês escrevessem no chat. Vocês conseguem? Legal, tá vindo muita coisa aqui, né? Tá vindo fragilidade, tá vindo exposição, tá indo frágil, fraqueza, risco, né? Fome. Acho que quando vocês falam também de ausência, né? Eu acho que a Brené, ela tem uma coisa que para mim é muito interessante, que quando ela fala de vulnerabilidade, a Brené, ela tá falando muito sobre, ela chama de um mal necessário, né? Então a Brené, ela fala assim, vulnerabilidade são aqueles momentos em que a gente não consegue escapar, mas que a gente precisa fazer, né? Eu acho que uma coisa que ela traz bastante pra gente é entender um pouco, falar também um pouco sobre deixa eu trazer, na verdade, uma outra coisa. Eu acho que assim, tem uma coisa quando a gente está falando de vulnerabilidade que vocês trouxeram, que as pessoas elas relacionam muito vulnerabilidade com fragilidade, né? Mas a Brené ela fala que vulnerabilidade é um momento de inovação, né? De crescimento. Crescimento apareceu aqui também. Eu acho isso super interessante. Mas por que que ela fala isso? Porque ela fala que vulnerabilidade é aquele momento que você precisa para que você tá literalmente entregue, sabe? Que você consegue compartilhar uma coisa de uma maneira muito verdadeira. Que você tá assim frágil, mas não significa fraqueza, né? Significa fortaleza. Por exemplo, momentos que a Brené fala, né? Que são momentos vulneráveis. Ela fala assim, o momento de vulnerabilidade é antes de falar que eu amo uma pessoa, né? Eu me sinto super vulnerável, né? Mas não significa que eu sou frágil ou que eu sou fraco, né? Porque é um momento de fortaleza, é um momento que eu preciso
falar que eu amo essa pessoa. Né? Outro momento de vulnerabilidade, quando ela fala, é quando eu olho meu filho dormindo. Né? Eu não sei quem tem essa sensação assim de olhar o filho dormindo, vira e fala assim, é, alguma coisa vai dar errado. Né? Isso significa vulnerabilidade. Né? Porque assim, você só quer proteger seu filho. Né? Quando você, além de quando você fala eu te amo para uma pessoa, quando você ouve eu te amo de uma pessoa. Aquilo é um momento de vulnerabilidade. Né? E por que eu trago isso, né, quando a gente vai falar de gestão? Porque eu acho que é um momento, eu acabo tendo contato com muitas organizações sociais, né? Inclusive nesse final de semana eu vou estar no Expo Favela aqui em São Paulo, vou estar numa mesa com um pessoal bem bacana, e a gente vai falar um pouco sobre isso, assim. Mas eu falo sobre vulnerabilidade, eu trago vulnerabilidade para vocês, porque para mim eu acho que é um momento super importante, super rico de entender que quando a gente está fazendo gestão, a gente precisa ser verdadeiro, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa talvez estar assim um pouco exposto para poder trazer as verdades à tona para a gente resolver um problema, né? Então, eu vou tentar ser, assim, a minha apresentação ela tem 20 slides, então eu vou tentar ser super rápido com vocês, porque eu queria um tempo de dúvida e um tempo de pergunta para conversar com vocês mesmos, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente está falando de gestão, a gente começa falando de sonho de princípios, né? E aí, o que que significa isso? Né? Quando a gente está falando de sonho de princípios, nada mais é do que quando a gente está falando de missão, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, missão, visão e valores, quais são essas missões? Né? Que missão que a gente tem? A missão, e aí eu tenho quase certeza que todas as organizações elas têm uma missão aqui, mas a missão ela é basicamente quando eu respondo essas três perguntas, né? Para que a organização existe? O que a organização faz? E para quem que ela faz? Isso, né? E aí, por que que eu estou falando isso? Porque a maioria das organizações elas têm uma missão muito complexa, né? Elas têm missões de várias linhas. Eu tenho certeza que talvez todo mundo que está aqui saiba de cor qual é a missão da organização, né? Eu já teve uma época que eu já pedia para o pessoal escrever no site, assim, quais são as missões. No site não, desculpa, aqui no chat. Mas eu não acho que a gente precisa chegar nesse momento. Quando a gente está falando de missão, eu acho que tem uma coisa que a gente percebe às vezes que tem um tipo de problema, né? Embora vocês talvez conheçam a missão, não é todo mundo da organização que conhece a missão, não sabe ela de cor. Né? Então, qual que é o primeiro exercício que eu peço para vocês, assim, para vocês revisitarem a missão? Quando eu estou falando revisitar, é entender e conversar com essas pessoas, né? Quando eu falo outras pessoas, os outros voluntários da organização e perguntar para eles, assim, qual que é a missão? Se eles souberem sem ler, ou sem tentar decorar, ou se for uma coisa muito simples e muito fácil, eu acho que é super bacana, né? E a gente consegue, eu acho que a gente mantém ela. Mas se for uma coisa que talvez é um pouco mais difícil, que talvez as pessoas precisam de um pouco mais de ajuda, eu acho que vale a pena a gente talvez revisar a missão. Né? De novo, ela tem que responder essas três perguntas, mas ela tem que ser também uma coisa muito, 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 muito simples. Né? Então, como que a gente consegue, como que a gente garante que a missão ela seja entendida por todos? E por que que é importante que a missão seja entendida por todos? Porque a gente fala, né, que as pessoas elas vão para a organização e elas participam da organização por causa da missão. Na verdade, as pessoas, eu menti para vocês. Na verdade, a gente tem um estudo que eu achei ele super rico, que ele fala que as pessoas elas participam de uma organização não é pela missão dela. As pessoas elas não estão naquela ONG assim, porque eu quero ajudar as crianças ou porque eu quero tirar pessoas do sistema prisional, por exemplo. As pessoas elas participam de uma organização por causa das outras pessoas, né? Eu acho que esses são os dois primeiros pontos que a gente tem, né? Elas estão lá por causa das outras pessoas que também estão lá, então elas se sentem parte de um grupo, né? Mas a segunda coisa que faz com que as pessoas participem de uma organização é sim a missão.
Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? A gente precisa revisar, porque a gente precisa garantir que todo mundo que acorda acorde sabendo por que que ela tá ali, né? Então, ela vai ali, sei lá, para encontrar a Thaís, para encontrar a Brena, para encontrar o Henrique, só que ela também vai por causa da missão. Por isso que a missão ela precisa saber, ela precisa ser super fácil, né? Ela precisa ser o mais simples possível. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? Quando a gente está falando de missão. E depois, quando a gente está falando de missão, acho que tem o segundo caminho, que é qual que é o nosso sonho, tá? E aí eu trago a Branca de Neve aqui, muito para falar sobre sonho, né? Eu acho que talvez a missão, o principal papel dela é responder qual é esse sonho, né? Então, qual que é o sonho da minha organização? Né? O que que eu preciso fazer? Né? O que que eu estou fazendo? Né? E aí, essas são as perguntas que a gente começa a responder. Né? Qual que é o sonho da minha organização? Onde que eu quero chegar? No final do dia, quando a gente está falando de gestão, e eu gosto de usar a palavra sonho porque eu acho que é uma palavra muito próxima da gente, né? Assim, putz, eu estou falando de missão, estou falando de visão, estou falando de valores, eu estou falando de metas, né? Assim, eu acho que as palavras elas estão um pouco mais distantes, mas eu acho que para mim é um pouco menos Ô, sobre Eric, passa aqui a porta para ti, aqui. essas palavras que estão mais distantes da gente, mas elas são mais próximas, na verdade, de qual que é o nosso sonho, né? Assim, o que eu quero fazer? Aonde que eu quero chegar? Né? Assim, o que eu sonhei? Né? Qual que é o sonho da minha organização? Qual que é o resultado que eu tenho que alcançar? O que eu preciso entregar, né? De alguma maneira. Eu acho que isso acaba aproximando, eu acho que acaba ficando muito mais próximo da gente, né? Então, o sonho, ele responde... O sonho é esse objetivo geral, né? Assim, qual que é o sonho da organização? O que a organização quer fazer? Desse objetivo geral, eu vou desdobrando os objetivos mais específicos. Então, eu viro e falo, tudo bem, o sonho da minha organização é atender 500 crianças em Paraisópolis, em São Paulo, ou 1.000 crianças no Complexo do Alemão, ou 400 crianças no Vergel, né? Então, esse é o meu sonho. Tudo bem, eu vou atender, eu vou dar assistência para essas pessoas, para as crianças, sei lá, tanto faz. Mas qual que é o sonho específico? Então, quais são as áreas da minha organização? Eu tenho uma área administrativa financeira, né? Então, minha área administrativa financeira, o sonho dela, para eu chegar em 500 crianças, eu preciso captar no mês aí, vai, R$ 2.000. Então, no ano, eu preciso captar R$ 24.000. Esse é o meu sonho, né? Esse é o objetivo específico da minha área. Eu tenho uma área de pedagogia. Qual que é o sonho da minha área de pedagogia? É reduzir a evasão do escolar, das escolas que eu acompanho, ou das turmas específicas que eu tenho de capacitação, então eu vou reduzir essa evasão escolar. Aí eu tenho objetivos específicos. E esses objetivos eu transformo em metas. Metas nada mais são quando eu tenho esse objetivo ele tem um número específico, então, para pegar a parte do administrativo financeiro que eu estava falando, né? Eu tenho ali, eu quero captar R$ 24.000, só que além de um objetivo e de um número, né, eu estou falando R$ 24.000, né, não estou falando só captar dinheiro, estou falando quanto de dinheiro que eu estou captando. Então, além desse objetivo específico que eu também tenho um objetivo ali final com um prazo. Então, até quando que eu tenho que captar R$ 24.000? Adianta eu captar dinheiro só no ano que vem para pagar uma dívida desse ano? Não adianta. Então eu preciso captar R$ 24.000 até, sei lá, 30 de novembro, né? Porque captar 31 de dezembro, eu já tenho um monte de conta para pagar, né? Então eu preciso captar antes de chegar em dezembro, né? No exemplo que eu dei aqui, 30 de novembro. E aí eu acho que esse ponto ele é super importante, que é para quem que a gente está fazendo tudo isso, né? Eu acho que o objetivo, sempre que a gente está definindo o sonho, e eu acho que isso é super importante a gente lembrar, eu não estou fazendo isso porque eu quero, né? Eu não estou empregando ou tirando, ou sei lá, reciclando, preparando as pessoas que são egressas do sistema prisional porque eu quero. Porque é importante para elas,
né? E aí, quando eu estou falando isso que é importante para elas, eu tenho um monte de dúvida aqui que talvez eu precise tirar, né? O que eu sei sobre esse público-alvo? Né? Aonde que ele mora? Qual é o interesse dele? Né? Qual que é a faixa de idade dessas pessoas, né, que eu estou tentando empregar? Né? Como que eu consigo me conectar com ele? Como que eu consigo conversar com ele? Né? O que significa isso? Então, eu acho que então, essas perguntas elas são só algumas dicas de perguntas que a gente precisa responder para realmente entender esse público-alvo. Né? Tem uma coisa que eu falo aqui quando a gente está fazendo gestão, que é eu preciso ouvir todas essas pessoas, porque quando eu faço gestão e quando eu defino esse sonho, eu quero resolver ele, né? Eu não sei se todo mundo aqui tem filho, eu não tenho filho, mas eu já acompanhei algumas pessoas que têm filho, né? E quando a gente está falando de gestão, a gente está falando sobre pensa assim, num bebê, né, doente. Então, assim, a minha irmã, ela teve filho esse final de semana, né? Então, ela tá com um recém-nascido na casa dela. Ela tá ficando na casa da minha mãe, esse primeiro período aí, né? Para ter uma rede de apoio. E é muito engraçado, porque o recém-nascido, ele chora, né? E ele não fala pra gente o que a gente precisa ter. Então, a minha mãe, ela tenta, sei lá, fazer ele soluçar, fazer ele arrotar, ela tenta dar de mamar para ele, ela coloca mais roupa nele porque ela entende que ele tá com frio, só que ela vai tentando, né? Quando a gente ouve, quando a gente consegue ouvir essas pessoas, a gente começa a tentar entender mesmo, né? Quando uma criança começa a falar, a gente vai perguntando para ela, né? O que que tá doendo? Por que que ela tá chorando? Né? Eu acho que são coisas diferentes. E por que que a gente pergunta? Para a gente dar o remédio certo, né? Porque é um exemplo que eu sempre dou. A criança ela tá com caganeira. Adianta eu dar um remédio de febre para a criança? Não adianta, eu preciso ouvir ela, né? Aí ela tá com caganeira e eu falo assim: "Tá, e aí? O que que tá doendo, né? Tá doendo a barriga? Tá doendo a cabeça, né? Você também tá gripado, né? Quais são os sintomas que você tá tendo?" Então eu uso um termômetro para ver se está com febre, né? Ou eu vou dar um remédio de febre antes de usar um termômetro, né? Ou antes de relar na testa dessa criança, né? Colocar a mão na testa dela para saber se ela realmente está com febre. Adianta eu dar esse remédio de febre se eu nem sei se ela está com febre, né? Eu vou ter que dar um remédio de enjoo, talvez, né? Então acho que é sobre isso. Quando a gente está falando sobre gestão, a gente está falando sobre realmente ouvir e entender esses momentos dessas pessoas para a gente conseguir resolver o sintoma delas, né? Daí, depois disso daqui, eu começo a definir o que vai ser estratégico e o que vai ser tático, né? E aí eu defino quais vão ser as minhas prioridades. Quando eu estou falando de meta, gente, e aí acho que a Ambev é super conhecida por ter meta, né? Por ter esses indicadores. Quando eu estou falando de meta, eu estou falando de quais são as minhas prioridades. E aí eu sei que aqui também é um momento que toca vocês, porque vocês têm muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo para fazer. E eu sei o tanto de coisa que vocês têm para fazer, tá? Mas eu acho que a gente precisa definir quais são as nossas prioridades. Porque quem prioriza tudo acaba fazendo nada, né? E eu sei que machuca, assim, eu sei que dói, porque a gente precisa atender o máximo de gente que a gente precisa. Mas como que eu vou conseguir priorizar? O que eu tô falando com vocês quando eu tô falando de prioridade não é deixar de fazer. É só talvez a gente ter uma prioridade para aquele dia, né? Então, assim, quantas crianças ou qual tipo de problema que eu vou resolver hoje? E amanhã eu tento resolver outro. E depois de amanhã eu tento resolver outro. E depois de amanhã eu vou resolver outro. Porque senão, se eu tentar resolver um monte de problema ao mesmo tempo, eu não vou resolver nenhum. Né? Então, assim, quando eu estou falando da organização de vocês, quais são as prioridades da organização de vocês? Geralmente a gente escolhe três, tá? Então, quando eu estou falando dessas três prioridades, é captação de recursos? Eu acredito que seja na maioria, né? Eu tenho uma segunda prioridade, talvez, que é reduzir meus custos, porque eu tenho um custo muito alto, né? Um custo fixo super alto. Então, eu vou tentar olhar e me aproximar desse tipo de custo,
né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Essa é a primeira etapa. Então, tentar traduzir esses custos. E aí, sei lá, como terceira prioridade, eu vou formar uma equipe, né? Ter uma formação, então dar um treinamento para uma equipe super grande de pessoas, né? E aí, é daí que eu transformo prioridade em meta. Né? E aí, quando eu defino essa minha meta, quando eu defino essa prioridade, que é o que eu já falei com vocês, eu sempre tento definir até, sei lá, 25 de dezembro. Né? E como que eu defino isso? A pergunta que eu sempre faço é, quando chegar o Natal, o que eu quero ter? Né? Sim, qual que é o meu objetivo, né, quando eu estou falando de Natal? Eu conseguir e eu garantir que eu cumpri os meus objetivos. Então, quando chegar o Natal, nessa organização que eu dei um exemplo aqui, né, que é ter captação, reduzir o custo e preparar um treinamento, talvez, qual que é o presente que eu quero ter de Natal, né? Eu quero conseguir fechar o ano no positivo, né, que aí ele junta, né, ele resolve a minha questão de aumentar a minha captação e também reduzir o meu custo. E eu quero chegar, talvez, no final do ano, com 100% dos meus professores tendo passado por algum tipo de treinamento diferente de reciclagem, né? Então, acho que isso é super importante. Eu tenho ali, eu fico no verde e eu tenho todos os meus professores treinados. Então, esse daqui é o meu sonho, né? É esse o presente que eu quero receber quando chegar o Natal, tá? E aí, a gente vai desdobrando esses planos até conseguir chegar no plano de ação. Então, tudo bem, eu tenho aqui um objetivo de captação de recursos. Como que eu faço, então, para chegar no meu plano de ação? Né? O que eu preciso fazer para chegar no meu plano de ação? Desculpa, o plano de ação é essa resposta, né? O como que eu vou fazer? Então, tudo bem, eu vou criar um plano de captação, eu vou expandir os meus parceiros, né? Eu vou procurar mais gente para captar grana, eu vou fazer um bazar, né? Eu vou fazer uma rifa, uma campanha solidária. O que eu vou fazer para conseguir captar mais recursos, né? Eu acho que esse é o objetivo aqui. Então, como que é esse meu plano de ação e o que eu vou fazer? E aí eu vou montando esse plano de ação para conseguir dar um dono para todo mundo, né? Deixa eu ver. 6h30? É só hoje. Pessoal, vou só pedir pro... Isso, cuidado com o microfone, tá bom? Obrigada. E aí, no meu plano de ação, eu defino como que eu vou fazer isso. Né? Então, eu vou fazer um bazar e para fazer um bazar, eu preciso fazer uma lista de coisas, né? Preciso saber o que eu vou vender nesse bazar, eu preciso ter voluntários ali para venderem no bazar, eu preciso definir um espaço, né, um lugar para vender, né? Eu preciso fazer talvez ali, se for um bazar que vai ficar manhã, tarde e noite, eu preciso fazer uma lista ali para rotativa, né, de quais são esses voluntários e quando que essa galera vai ficar. E aí eu monto esse meu plano de ação. Ele sempre vai me ajudar no meu objetivo. Eu falo um pouquinho mais de plano de ação mais para frente, tá, pessoal? E aí eu tenho uma diferença aqui entre plano e meta, projeto e meta. Tá? Meta é tudo aquilo que eu geralmente já conheço, né? Então, sei lá, eu faço captação de recursos todos os anos. Então isso é uma meta para mim, né? Aumentar a minha captação. O projeto é quando eu vou fazer uma coisa nova. Então, eu tenho aqui uma meta de captar grana. Tudo bem. Só que eu quero ampliar as minhas aulas, que antes eu dava só aula de basquete, e eu quero dar aula de reforço de matemática. Então aí eu tenho um projeto, é uma coisa diferente de uma meta, né? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que eu não sei. E ele tem um tempo, né? Então meu projeto vai ser montar a disciplina de reforço de matemática. Né? Então eu vou ter que contratar professor, eu vou ter que pegar um lugar, eu vou ter que definir quais são os conteúdos que eu vou passar, eu vou ter que definir quem são as pessoas, né, que estão, qual que é o público, né, de novo, qual é a idade desses alunos, esse tipo de coisa. Então é dessa maneira que eu defino o meu projeto. E ele também tem um plano de ação, tá? Aí depois que eu faço isso, beleza, criei, posso seguir em frente, tá?
E aí, como que eu faço o desdobramento de metas? Né? O desdobramento de metas, ele tem duas coisas principais aqui. Ele precisa ser colaborativo e ele precisa ser contraditório. O que significa isso? Ele precisa ser conflitante, na verdade, não contraditório. Quando eu estou falando de colaborativo, eu estou falando que todo mundo precisa se ajudar para bater a meta. Não adianta só o time do administrativo financeiro ter uma meta de, sei lá, reduzir custo, sendo que o time de esportes, né, fingindo aqui, dando um exemplo que eu sou uma ONG que dá aula de futebol. Se esse time de esportes também não tiver alguma coisa relacionada, né, não tiver uma prioridade de custo, porque senão todo dia o técnico ali, né, sei lá, o professor de futebol vai ficar pedindo uma bola nova e o time de custos não vai conseguir reduzir o custo, né? Só que ele precisa também ser conflitante ao mesmo tempo, no sentido de eu garantir que todo mundo consiga Vai se lá ajudar. comprar. Tem uma história que eu gosto de contar quando eu estou falando de conflito, que é uma história na Índia, né? Tinha um rei na Índia, um imperador, sei lá, sultão, que ele virou e falou assim, tava tendo muitas pessoas estavam morrendo por picada de cobra na Índia, né? E aí esse eu vou pedir para vocês responderem aqui no chat. Mas eu tinha muita gente lá na Índia que estava sofrendo por picada de cobra. O que o sultão virou e falou? Falou, tudo bem, eu vou dar uma rúpia, né, que é um dinheiro ali dele, para cada cobra morta que alguém chegar e me entregar. Aí todo mundo vai matar as cobras e aí eu reduzo meu acidente causado por causa de cobras, né? O que vocês acham que aconteceu quando ele falou isso? O que as pessoas na Índia fizeram? E é Botaram um isso monte que eu de queria que cobra na vocês rua respondessem. para poder matar as cobras e ganharem dinheiro. O que significa matar, botar um monte de cobra na rua? Botar Pode escrever no chat. Então, a maioria das pessoas falaram assim, beleza, o pessoal matou cobra, né? Eles começaram a caçar cobra e acabou todas as cobras, né? Teve um ou outro aqui que respondeu um pouco diferente, mas na verdade o que aconteceu foi aumentou o número de cobras, porque ele virou e falou assim, cara, eu vou dar R$ 1 para cada cobra que alguém me entregar. As pessoas viraram e falaram assim, ótimo, eu vou criar cobra. Quanto mais cobra eu tiver, mais rúpia eu vou ganhar. Então é por isso que a gente precisa fazer metas que sejam conflitantes, né? Porque senão eu vou ter o efeito contrário do que eu queria ter, né? E o que significa metas conflitantes, por exemplo? Eu vou dar um exemplo que talvez para mim é super fácil, assim, que eu acho que super conecta. Mas a gente produz bebida, né? Então não adianta só o time que produz bebida ter uma meta de fazer mais cervejas, né? Ou mais refrigerantes, ou mais sucos, ou mais chás, ou mais guaranás. Eles não podem ter a meta de aumentar tudo isso. Eles têm que ter uma meta de qualidade também. Porque não adianta só eu produzir um monte de bebida se os meus produtos não tiverem qualidade e eu acabar jogando fora esses produtos que eu estou produzindo, né? Adianta alguma coisa eu produzir 200 litros de cerveja, quando eu vou tomar, essa cerveja tem gosto de xixi e eu tenho que jogar o tanque inteiro de cerveja fora? Né? Então, o time de produção de cerveja tem uma meta de qualidade de cerveja, né? Que é o que eu falei o cara que tem uma meta ali de custo também é o técnico, porque senão o técnico vira e fala assim, ah, beleza, eu tenho uma meta de custo só. Ele também tem que ter uma meta de desempenho dos alunos, né? Ou sei lá, número de gols, porque senão ele só vai reduzir o custo, ele vai falar assim, vou demitir todos os professores, eu dou todas as aulas, ele dá todas as aulas super cansado, né? Porque ele não contratou professor o suficiente, e aí as aulas são ruins. Então, talvez eu precise medir essas aulas, sejam de esporte, sejam de matemática, português, né? Ele tem que ter ali uma meta da qualidade disso, só que também ele tem que ter uma meta de custo disso, né? Para garantir que essas metas elas
entreguem o meu objetivo final. Né? Porque não adianta nada eu ter um monte de aluno preparado se eu não conseguir pagar os professores. Mas não adianta nada eu conseguir pagar um professor se eu não tiver alunos realmente com qualidade, alunos que aprenderam. Eu vou trazer, porque o pessoal pediu, um outro exemplo de meta conflitante, mas eu gosto dessa imagem também, porque a gente está falando da Dama e do Vagabundo, né? Que talvez o pessoal entenda como conflito, mas, na verdade, eles se apaixonam e eles trabalham bem juntos. Né? Quando a gente está falando de meta conflitante, a gente está falando aqui de metas que elas não necessariamente, elas têm que brigar, elas literalmente têm que brigar uma com a outra. Né? É muito fácil, talvez, vocês entenderem quando vocês olham áreas dentro das ONGs de vocês que brigam muito. Tá? Geralmente, quando essas áreas brigam muito, é porque elas deveriam ter metas conflitantes. Tá? Então, o que eu estou querendo falar? Eu tenho o departamento... Pensar numa coisa diferente aqui para passar para vocês. Eu tenho o departamento de pedagogia, né, que está falando ali com os alunos, né? Então ele quer ensinar os alunos, ele quer que os alunos aprendam, ele quer que os alunos entendam, né? Então essa é uma meta que eu tenho de qualidade ali, né, de nota dos alunos, de alguma maneira que eu vou medir, né? Não entrando na discussão de nota, né? Acho que aqui é menos sobre isso, sobre menos a gente virar e falar, vamos discutir qual é a importância de nota ou se nota realmente avalia e mede o aluno. Acho que não é sobre isso, mas mais para simplificar. Beleza, eu tenho um departamento ali que olha, né, quais são as notas dos alunos. Só que eu tenho um departamento também que vê, sei lá, saúde dos alunos, né? Porque eu estou considerando aqui uma ONG que tem um ciclo completo, né? Que olha a parte de educação e olha a parte de esportes também, né? Então não adianta nada o professor de educação física, né, ter só meta dos alunos, sei lá, participarem das aulas de educação física e ele não ter meta das notas, né? Porque senão o aluno, quando for para a ONG, vai só ficar jogando futebol e não vai estudar. Só que no final, o objetivo da ONG é que o aluno ele saia dali completo, né? Ele saia saudável, jogando futebol, jogando vôlei, jogando o que ele quiser. Só que o objetivo também é que ele saia com notas boas, né? Então, o professor de educação física talvez tenha que ter uma meta relacionado com a nota dos alunos também, e não só com o esporte que ele está dando aula, tá? Para garantir que ele vai conseguir dar fazer com que o aluno vá para as disciplinas como um todo, tá? E aí, eu acho que mais importante do que definição de meta, para mim, é monitoramento de metas. Né? O que significa o monitoramento de metas? Significa fazer o acompanhamento dessa meta pelo menos mês a mês. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a nota dos alunos, não adianta nada eu chegar em dezembro e falar assim, nossa, a nota dos alunos está super baixa. Já acabou o ano, né? Então eu preciso olhar ali todo mês a nota dos alunos. Não adianta nada eu chegar em novembro e falar assim, putz, a frequência dos alunos está super baixa, eles não estão vindo para a aula, né? Se em novembro já está quase acabando o ano, eu não tenho nem tempo de fazer algum tipo de ação para fazer com que os alunos vão para a aula. Já chegou dezembro, já acabou o ano, eles já estão de férias, eles não vão mais para a aula. Né? Então, como que eu consigo entender de alguma maneira, fazer esse monitoramento de metas? Porque eu faço monitoramento para revisitar o meu plano, né? Para revisar o plano. Então, eu chego ali em março, né, que é o mês que a gente está agora, e falo assim, cara, eu tenho uma meta aqui de captar 20 mil reais. Vamos facilitar, 24 mil reais. Para captar 24 mil reais, eu tinha que ter, pelo menos agora em março, 6 mil reais captados. Vai, 5 e pouquinho, porque março ainda não acabou. Estou falando de 5 mil reais. Se eu tiver 2, eu estou muito longe da minha meta. Então, talvez eu preciso revisitar o meu plano de ação e, revisitando o meu plano de ação, entender o que eu preciso fazer de novo. Tá? É por isso que é muito importante o monitoramento, para eu acompanhar ao longo do ano. Tá bom? Os indicadores. Aí, eu tenho uma segunda coisa, depois, quando a gente está falando de metas, que é também o meu planejamento estratégico. Quando eu estou falando de planejamento estratégico, além desse meu plano de um ano que eu estou falando com vocês, como que eu monto um plano para daqui 3 anos? Né? E o que esse meu plano daqui 3 anos vai dizer? O meu plano daqui 3 anos
ele ele é aonde que eu quero chegar daqui 3 anos? Eu quero ter uma sede própria daqui 3 anos? Então, se eu quero ter uma sede própria daqui 3 anos, a minha meta de captação de recursos, né, de grana que eu vou arrecadar, não pode só pagar os custos que eu tenho da ONG. Tem que sobrar um pouquinho de dinheiro, né? Então, quanto que custa uma sede? 100 mil reais? Então, se eu estou captando 20 mil e eu quero ter uma sede daqui 3 anos, eu tenho que dividir esses 100 mil por 3. Para facilitar, faz de conta que dá 30 mil reais. Então, beleza. Então, por ano, não é só 20 mil. Eu tenho que captar 20 mil mais 30. Eu tenho que captar 50 mil reais por ano para guardar essa grana. E com essa grana guardada, eu consigo construir a minha sede daqui 3 anos. É por isso que é importante eu ter o planejamento de longo prazo, né? Estou falando aí de 3 anos, para conseguir dividir, partilhar ao longo do ano essa minha meta para eu conseguir alcançar lá. Porque igual quando eu chego no final do ano, eu não posso me arrepender, eu não posso chegar daqui 3 anos e falar assim, opa, não tenho dinheiro para a sede. É porque eu não me planejei há 3 anos atrás. Né? Então, como que eu vou fazer esse planejamento? Como que eu vou trazer esse ponto? Tá? Bom, do meu lado é isso, pessoal. Eu falei que eu queria ser muito rápido, mas para trazer para vocês algumas pinceladas de conceitos, tá? Mas agora eu queria muito, de verdade, assim, abrir para vocês para a gente gastar o nosso tempo para dúvidas mesmo, tá? Legal, professor. Boa noite. Professor Carlos, a gente tem até às 9, é isso mesmo? Tudo bem? Certinho? Beleza. Tem A um gente tem pessoal uma aqui com hora as mais ou menos, né? mãozinhas. Legal. Tem Tem um pessoal pessoal com que as eu vi que mãozinhas levantou a mão. levantadas. Desculpa, Thaís, só porque eu vi, tem um pessoal que levantou a mão também enquanto eu estava falando. Eu não sei, eles Perfeito. esperaram, eu não sei se resolvi a dúvida, mas aí é oportunidade para o pessoal levantar se precisar. Combinado. Pessoal, vai levantando a mãozinha que eu vou falando os nomes aqui e a gente vai liberando vocês. O primeiro que aparece aqui para mim é o Evaldo. Pode falar, Evaldo. Dito o restante, mantenha o microfone mutado, por favor. Por enquanto, Não, beleza. A minha dúvida foi sanada aqui enquanto ele foi passando aqui, tá beleza. perfeito, Evaldo. Aí, só para responder uma dúvida, assim, o material, a sala está sendo gravada, então vocês vão poder reassistir. Quem está com um pouco de Oi? dificuldade ali de internet, eu vi que o pessoal tá com um pouco de dificuldade, então ela está gravada, o pessoal consegue usar. E também os slides eu já mandei para a Thaís e para a Brena, então vão conseguir ver. A única coisa que eu não consigo dar para vocês é minha gata, porque ela é muito carente, assim, e ela me ama muito, então ela vai ficar, no caso. Tá, mas outras dúvidas eu consigo resolver. Então o Evaldo já foi a dúvida dele. Perfeito. Claire Júnior, você pode ir. Agora é a sua vez. Pode falar, Claire. Mutei o pessoal aqui. Pode tirar o seu do mudo, por favor. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo, repleto de Boa axé. noite, Claire. Carlos, é o seguinte, quando você falou de monitoramento, uma das coisas que eu tenho dúvidas é como criar os indicadores, Tá né? bom. Essa questão dos indicadores. A gente pensa, né, várias formas, a gente tenta acompanhar um pouco dessas estratégias, dessas discussões, mas eu acho muito complicado criar indicadores. Como que vocês, no caso da Ambev, como que vocês elaboram e chegam a uma decisão de quais são os indicadores? E como que vocês distribuem esses indicadores, né? Porque dependendo de cada área, ele tem um diferencial, né? E aí, como que esses diferentes indicadores podem ser agrupados para gerar um indicador comum para a empresa ou para a instituição? Então, eu queria entender um pouco desse processo, se você puder ajudar. Assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer da maneira mais simples possível, tá? Eu não tô mais nessa área na Ambev, mas na época que a gente fazia o desdobramento de meta, só porque você falou, né? Como que eu consigo desdobrar? O que a gente fazia, na verdade, era... A gente tinha
eu desdobrava a meta para 9.000 pessoas, tá? E esse desdobramento de metas ele acontecia em um mês. Então, todo mês de janeiro a gente usava para fazer o desdobramento de metas. Só que a gente só criava 500 indicadores. Então, se eu estou criando 500 indicadores para 10.000 pessoas, significa que eu estou ali fazendo com que as pessoas compartilhem as metas. E o que eu faço é, como eu mostrei um slide aqui, eu vou de cima para baixo. Então, qual que é a meta da minha organização? A meta da minha organização é captar dinheiro e, sei lá, às vezes expandir para... Eu tô no Crato e eu quero expandir para outra cidade do sertão, tá? Ou eu tô em Rio Branco e quero pegar outra cidade no Acre. Daí eu começo a pensar, beleza, se o objetivo da minha organização é esse, captar grana e expandir por uma nova área, por uma nova cidade, por uma nova região, quem são as pessoas que conseguem me ajudar com isso? Né? Então eu falo, ó, quem consegue me ajudar com captação são as pessoas aqui. Né? Quem consegue me ajudar com expansão são essas outras pessoas aqui. Então eu vou desdobrando para elas as mesmas metas. Tá? E aí eu penso assim, quem que não pode me atrapalhar? Que aí é onde entram as metas conflitantes. Né? Para ela não me atrapalhar. Então isso é sobre desdobramento de metas. Sobre indicadores, eu não gosto de criar muita coisa, não. Tá? Eu sempre viro e falo assim, vamos usar alguma coisa que talvez a gente já tem, né? Ou que não é muito difícil, nem que é muito caro. Então, por exemplo, para mim, eu vou medir qual que é a qualidade dos alunos, qualidade das aulas dos professores. Em vez de eu contratar uma pessoa para avaliar a aula dos professores, talvez eu faça uma pesquisa com os alunos para eles avaliarem de 0 a 10 qual que é a nota daquela aula, né? E aí eu crio esse indicador. Então, assim, eu vou medir a qualidade pela nota que os alunos vão dar. Então, o professor vai passar uma folha, vai perguntar para ele, sei lá, no último dia de aula, ou talvez no primeiro dia de aula também, que eu consigo medir a evolução, né? De como que tá a qualidade daquela aula. Ou ele vai fazer isso uma vez por mês para conseguir monitorar, né? Eu não gosto de criar novos indicadores. Eu acho que tem um passo aqui de criatividade, tá? De tipo assim, como que eu consigo fazer com que algum processo que eu já tenho aqui dentro eu consigo medir, né? Eu consigo usar isso para me ajudar a medir alguma coisa diferente. Tá bom? Obrigado. Cíntia Fraga, tá com a mão levantada. Primeiramente, Carlos, magnífica aí a sua fala, o que você traz, esse contexto que você fez aí a abordagem especificando, né, tópicos relevantes para que a gente possa estar aderindo aí uma gestão assertiva, né? Eu acredito que dessa forma que você nos colocou e pontuou, quando você traz detalhadamente, exemplificando, fica muito mais fácil da gente fazer um entendimento, né? Mas eu queria só fazer um adendo sobre o aspecto quando você fala desse trabalho colaborativo, o que nós nos remetemos a um trabalho em equipe, mas que haja uma comunicação linear, né? Uma comunicação que se possa trazer para todos, unificando as ideias, unificando o trabalho, as estratégias, os indicadores que você trouxe aí de forma muito relevante, porque quando a gente faz aí a pontuação dos indicadores, nós trazemos para a equipe o que realmente tem a melhorar, quais os gaps, né? Que se precisa trabalhar para um trabalho de equipe ela avançar e ter resultados aí assertivos. Então, você pontuou aí de forma muito clara esses pontos. Quando você traz o monitoramento, o mapeamento é importante, esse pré-diagnóstico, você até trouxe exemplificando uma criança quando está, né, adoentada. Então, é preciso fazer um pré-diagnóstico, né, na nossa empresa, na instituição, para que a gente possa mapear, triar os pontos frágeis, né, os pontos que estão frágeis, para que a gente possa estar alicerçando aos pontos fortes, né? A gente tem tendências no mercado que precisam serem vistos, precisam serem avistados, para que a gente possa verificar quais os caminhos que a gente pode perceber para usar ações, né, de estratégias aí que possam possibilitar recursos, que possam possibilitar pessoas que possam estar engajadas mesmo conosco. Né? Uma outra coisa que eu queria somente pontuar é quando nós tratamos quando você está fazendo aqui conosco, que é esse treinamento,
O treinamento e desenvolvimento numa equipe, ela melhora a habilidade, né? Ela desenvolve e modifica comportamentos e eleva o nível aí desse turnover que pode acontecer, que acontece muito nas empresas, então é importante que a gente também possa salientar esses aspectos. E eu quero lhe agradecer imensamente, porque está sendo aqui para mim um aprendizado muito vasto e que nós possamos aí, juntamente com a geração Falcãos, a Gerando Falcãos, que possa estabelecer ainda mais, né, conteúdos riquíssimos como esse. Então, parabéns aí a todos por essa temática e por você estar como facilitador, trazendo para nós tanto conhecimento, uma abordagem muito importante para as nossas instituições, viu? Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Cíntia. Tiago, você é o próximo das dúvidas. Tiago ou Filemon? Filemon, desculpa. É que foi escrito Filemon, Tiago. É porque meu sobrenome... Tiago. Eu tenho uma amiga que chama Bárbara. Não, eu pus 2 Tiago ali, não sei por quê. Entendi. Sou Filemon Tiago, sou bioarquiteto e urbanista, e a gente tem um coletivo chamado Ideias Urbanas, onde a gente busca, através de ações ecossociais, né? Estamos muito ligados à gestão de resíduos, essas coisas. Uhum. E quando você falou da Ambev, a gente tem vários exemplos, né, de vocês, como realmente inspirações dentro da cadeia produtiva. E quando você fala, né, dessa gestão de pessoal, como treinar, né, isso traz grandes desafios para nós, que a gente não tem recurso ainda, né? E captar esses recursos e trazer o voluntariado ou a pessoa conosco é bem complicado. Então, agora a gente está se estruturando para isso, né? Para que a gente, através do Gerando Falcões, a gente possa ter esse... A gente faz muita coisa, somos muito ativos, mas sempre com pires na mão, né? Sempre com muita dificuldade. Sim. Então, foi de grande crescimento, né? Realmente, tudo que você falou. Algumas coisas eu já estou aqui pensando como colocar em prática, né? Que eu não fique criando cobras, né? Mas resolva, né? Não Exato, apenas para reduzir o número de tirar... cobras. Porque muitas das vezes a ONG, a gente ganha tanta coisa, nunca passa por nós, e quando passa, fica ou não fica, posso pegar ou não posso, né? Então, isso tudo está abrindo muito o nosso olhar, o meu olhar, né, do nosso coletivo, realmente como que a gente tem que capitalizar o que é nosso, o que é da instituição, né? Ainda não tenho muito essa noção, porque sempre foi o meu, né? O meu dinheiro. Eu sou arquiteto, então, vendo o meu projeto, 20% eu destino para a ONG. Uhum. Então, isso, eu não tenho parâmetro nenhum, né? Nenhum. E é isso. E queria agradecer novamente. E depois, se possível, a gente tem uns projetos sociais relacionados a meio ambiente, né? Se você puder trocar ideia, a gente tem grandes projetos e que a Ambev, junto com os catadores, já tem feito muita coisa. A gente está na parada gay aqui na cidade, querendo levar a gestão de resíduos pela cidade, se a Ambev poderia ajudar de alguma forma. Eu sei que talvez você não possa estar nessa... Acho que depois a gente fala, acho que não é o foco aqui, até porque tem um pessoal para fazer pergunta, mas a gente consegue falar depois sim. Tá bom? Tá bom. E estou muito feliz, a gente está crescendo muito, né? Tem uma galera aqui comigo, ouvindo, e é isso. Um abraço. Obrigado, Filemon. Marisa Morgado. Oi, boa noite, tudo bem? Primeira coisa, obviamente, agradecer, né, por a sua disponibilidade. Essa ação é de extrema importância, porque a gente tem muita vontade e, às vezes, falta organizar as ideias, enfim. Eu tive uma grande dificuldade na hora de montar a minha missão, visão e valores, porque elas se confundem, né? São 3 pilares que se confundem muito. E apesar de já estar pronto, eu gostaria de ouvir de você qual que é a grande diferença entre esses 3 pilares, até para eu saber se eu fiz certinho, enfim, se eu vou precisar modificar alguma coisa nesse sentido. E uma outra questão, eu tenho como base de gestão a comunicação muito clara e ativa, né? Para que
e realmente comunicar a todos os voluntários o que acontece, o que a gente está fazendo, o que a gente alcançou de bom, o que a gente não alcançou de bom, para que eles se sintam realmente envolvidos e motivados nessas metas. Porque aí eu discordo um pouquinho no sentido de que as pessoas permanecem na ONG por outras pessoas. Na verdade, elas permanecem como voluntários pelo desejo que elas têm interno de mudança, seja na área que for, né? De mudar o mundo de alguma forma. Então, elas Não é o buscam que a academia nesse diz, sentido, né? mas tudo bem. Você Perfeito. pode discordar. Essa é a minha dúvida. O que realmente difere a missão, a visão e os valores? Então, quando a gente está falando de missão, eu acho que é o objetivo que a organização tem, tá? O que a gente precisa pensar é que a missão ela é mutável. E é quando a gente responde aquelas 3 perguntas, né? O que eu vou fazer, para quem que eu vou fazer, né? E como que eu vou fazer, de uma maneira muito simples. Então, essa é a missão. Quando a gente está falando de visão, a visão ela é o sonho. Ela é onde que eu quero chegar. E a visão ela tem que mudar, porque quando eu chegar nesse sonho, eu tenho que ter um outro sonho. Né? E aí você define como vai ser a sua visão. Vai ser uma visão de longuíssimo prazo, né? Por exemplo, se eu não me engano, tinha uma época que a WWF, a visão dela era não existir. Porque ela falou, cara, eu quero que ninguém mais desmate. Então, quando ninguém mais desmatar, não vou mais existir. Né? Então, assim, é um longuíssimo prazo. Né? E assim, depois que ele alcançar, ele não vai mais existir, então não tem mais o que revisar. Quando a gente está falando de valores, para mim os valores eles são coisas inegociáveis, né? E são valores mesmo, assim, o que eu valorizo, né? E aí, por exemplo, eu tenho os valores com a minha equipe. Um valor que para a gente é inegociável é a transparência, né? Transparência, honestidade, como vocês quiserem chamar, assim. Mas a gente não mente, né? Entre um e outro. E eu acho que isso é muito relevante, assim, a gente vai percebendo ao longo dos anos que eu vou falando do tipo, todos eles, todo mundo do meu time já virou para mim quando eu pedi para fazer alguma coisa, eles falaram assim, não vou fazer. Porque não tem porque eles mentirem para mim. Esses caras não vou fazer, não é relevante. Não tem porque eu fazer isso, né? Então, eu acho que eles também acho que definindo esses valores, a gente também pensa depois como construir esses valores, né? Acho que nessa maneira a gente está muito conectado, por exemplo, com confiança, né? Então, honestidade, confiança, né? Vontade de aprender, eu acho que tem alguns valores aí, mas os valores não mudam, né? O que muda acaba sendo a missão. Eu posso talvez atualizar os meus valores de alguma maneira, fazer alguma coisa com isso, mas eu não consigo de jeito nenhum, ele não muda, né? Léo Gonzaga, você. Olá, tá me ouvindo? Tudo bem? Tô te ouvindo. Que bom. Peço desculpas em primeiro lugar pela interrupção. Hoje é um dia atípico aqui no projeto. A gente tem 2 turmas de vulneráveis devido a uma emergência que teve aqui no nosso bairro, mas enfim, vamos ao que interessa. O que eu consegui captar aí da conversação foi excelente e principalmente na questão de planejamento. É algo que me interessa muito e nós estamos querendo expandir aqui. Então, eu percebi que você tem uma estratégia bem interessante nessa questão de longo prazo, né? Que os planos são sempre a longo prazo. Mas como identificar um produto ao qual a gente possa utilizá-lo como alavanca de finanças, né? Um produto que a gente possa, de alguma forma, elevar a captação do recurso, sendo que esse produto tanto faz como mensalidades adultas, como venda de camiseta, ou blitz solidária, enfim. Qual é o fator que faz você enxergar esse produto no comércio ou na comunidade? Aí, Léo, eu acho que é uma outra questão, assim, porque aí eu preciso fazer todo um levantamento e é toda uma outra aula, assim, é uma aula de solução de problemas complexos. Porque o que acontece? Eu viro e preciso fazer esse diagnóstico. Acho que é a mesma coisa que eu falei quando eu falei da criança. Né, assim, beleza, eu preciso captar. E eu tenho várias alternativas.
Quando eu tenho uma criança doente, é a mesma coisa, né? Eu tenho vários remédios. Eu tenho remédio para gripe, eu tenho remédio para enjoo, eu tenho remédio, sei lá, para febre, né? Eu preciso primeiro entender. Quando eu identifico realmente, né, quais são essas alavancas, beleza, eu tenho várias alavancas, mas você já está pensando direto na solução. Acho que você precisa entender primeiro qual que é esse problema. Eu tenho hoje um problema de captação, por quê? Eu tenho poucas pessoas que estão doando, eu tenho pessoas que estão doando valores pequenos, eu não tenho uma consistência nessa captação. Quando identifico esse problema, aí eu vou criar um plano para resolver esse problema. Entendeu? Você falou várias soluções, mas eu não sei ainda qual que é o problema. Eu preciso pensar nesse problema antes, depois que eu penso nesse problema, eu crio as soluções. Tá bom? Tiago de Santana, você. Olá, vocês me ouvem bem? Consigo te ouvir. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela apresentação. Também peço desculpas porque, infelizmente, não consegui assisti-la desde o começo, mas depois eu vou assistir retroativamente. Mas, bom, vamos lá. Eu tenho uma empresa, ela tem 14 atuações atualmente, estou colocando uma 15ª e uma 16ª que não tinha previsto na hora que eu estava criando, né? Tá. Principalmente hoje a gente dá aula de inglês. A gente, na verdade, sou eu, mas eu gosto de falar a gente já com a visão em mente, né? Mas eu dou aula de inglês. Comecei no meio da pandemia dando aula online para pessoas diversas. E, inicialmente eu falei assim, eu não tenho muita experiência, então eu vou dar aula grátis. E continuo dando aula grátis até hoje. Hoje eu estou atendendo uma igreja aqui local, eu dou aula para umas 18 pessoas e tal. Então, só que isso é uma das atuações. Ou uma outra é palestras, uma outra é, tipo, venda de livros. Basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso? Muita coisa na cabeça, muita coisa a se fazer. Tem uma parte que é venda de roupa. Eu criei um Gira só para mim e para a empresa, e eu tento dividir, assim, né, meio que os departamentos da empresa, né? Tem a vertente social, que eu falei, né, desde o começo a gente está sempre, né, dando aula de inglês gratuita, palestras em escolas motivacionais, nessa vertente, assim, só que eu tô meio perdido, para ser bem sincero, né, e, tipo assim, obviamente, como é uma empresa, né, a ideia é também ganhar dinheiro, mas também claramente a gente não só quer ganhar dinheiro, né? Mesmo na venda de roupa, nossos produtos têm mensagens que conectam com as palestras. Então, é tudo muito conectado, mas ainda está muito na minha cabeça, né? Eu tentei, tipo, colocar no papel ao jogar no Gira, mas ainda está muito só na minha cabeça, e eu tô bem perdido, sinceramente, não sei nem o que perguntar, mas se, com o que eu disse, dá para você me dar alguma sugestão, eu tô aberto às sugestões. Tem uma metodologia que se chama método de Pareto. O que o Pareto falava? Ele é um matemático, ele falava assim, 80-20. Então, assim, ele falava que 80% das minhas soluções estão em 20% das coisas que eu faço. Então, o que significa isso? Você tem 14, 16 vai virar. O que o Pareto deveria falar é, você quer ganhar dinheiro. Ele falaria assim, você está ganhando dinheiro desses 16, está ganhando dinheiro em 4 coisas. Sim. Tá? Então, focar talvez nessas 4 coisas. Porque você focando nessas 4 coisas, você vai fazer elas melhor e você vai ganhar mais dinheiro e vai cobrir o resto. Não estou falando que você precisa desistir dos outros. Mas eu acho que se você sozinho fazer tudo, não chega talvez na qualidade suficiente para você conseguir expandir e ganhar mais grana. Por exemplo, se você focasse em aula, né, que foi uma coisa que você falou. Sim. Então isso significa que talvez se você tivesse mais professores, você ia ganhar mais grana. E você não ia precisar vender roupa. Sim. Entendeu? Ok. Beleza. Muito obrigado. Espero que ajude. Tô sim. Tchau, tchau. Maria Lúcia Silva. Boa noite. Boa noite, tudo Que bem? aula maravilhosa, hein? Aprendi muito hoje já.
Claro. O que eu quero perguntar, Carlos, é a respeito do plano de ação. Eu tenho muita dificuldade. É assim, como a gente trabalha com muitas mulheres, eu faço ações e ações. Nas minhas ações, são muitas pessoas, assim, muito trabalho. E aí eu Uhum. tenho uma grande dificuldade para fazer um relatório. Quando eu faço lá o meu objetivo, né, e tudo, quando eu traço todas aquelas metas, sempre ultrapassa. E eu não sei como mensurar, né, quando ultrapassa aquela meta. Desculpa, você está muda, Maria. Aí eu não consigo te ouvir. Pronto. Agora você já não está mais mudo. Pode continuar. Pronto? Tá. Então, e aí, nesse plano de ação, eu não sei, às vezes, como mensurar, né, o que aumenta, né, no meu plano de trabalho. Eu faço meu plano de trabalho, eu vou atender, no meu plano de trabalho, eu coloco lá que eu vou atender 90 pessoas, 90 famílias. E nisso vem aí 150 famílias. E aí, como que eu posso mensurar tudo isso e para fazer um relatório dentro de um projeto? Faz sua pergunta de novo, Maria. Acho que eu não entendi ela. Perdão. É assim, ó. Eu fiz meu plano de trabalho dentro do meu projeto, Uhum. tem objetivo específico, metas, e tem o plano de ação. No meu plano de ação, eu atingi uma meta. Só que nessa meta, eu ultrapassei. Por exemplo, eu escrevi 90 famílias para que eu Tudo pudesse bem. atender, e daí vieram aí 150 famílias. Como que eu posso mensurar isso e estar dentro do meu projeto e que não afete, né, assim, não tenha a complicação para que eu possa prestar conta, inclusive, né, porque isso é da parte financeira, né, porque aí eu não sei fazer essa parte, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que você já está usando uma das coisas que a gente tinha sugerido, que é o monitoramento, né? Você só consegue fazer um monitoramento porque você descobriu que você tem mais gente do que você tinha planejado. E aí, Isso. no monitoramento, você faz a revisão de rota, né? Você vai ter que revisar o seu plano. Eu quero atender todo mundo? Eu consigo atender todo mundo? Talvez você vai ter que escolher, né? Por exemplo, você falou que queria 90, tem 150. Vou ter que abrir 2 turmas, então, né? Ou o que eu vou fazer? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Ou assim, não consigo atender 2 turmas, não tenho grana para isso. Vou ter que atender uma só, mas vou guardar o nome das pessoas e fazer uma nova turma quando essa daqui terminar, né? Porque aí eu uso os meus professores, uso o mesmo espaço, não preciso alugar outro, essas coisas. Então, primeiro você monitora, e aí monitorando você consegue fazer essa revisão. Você tá no mudo de novo, Maria. E aí, tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, ouvindo. Então, aí não interfere, então, no projeto? Você vai ter que separar em 2 projetos diferentes, né? Aí você só coloca uma Se você quiser observação e atender. pronto. Não é Aí uma vai... observação. Eu acho que é literalmente você dividir. É assim, pessoal, eu não consigo atender mais pessoas, ou consigo. Tá. Né? Se você quiser atender, aí você vai ter que fazer um plano mesmo, não é só uma observação, não. É o plano de como que você vai duplicar. Você vai duplicar o número de professores, vai duplicar o espaço, você vai duplicar, sei lá, a merenda que você dá. Tá legal. Obrigada. Imagina. Muito bom. Alan Oliveira. Tá aí? Talvez o Alan não tá mais. Pode ser que não. Fabiano do Povo, você quer ir perguntando? Então, boa noite, gente. Sou aqui do projeto Quem Ama Cuida. Eu até tinha pergunta, mas os meus os parceiros que entraram antes de mim já me responderam. Legal. Já fizeram as perguntas que eu tinha, muito esclarecedora, foi muito bom. Você foi rápido, objetivo, mas deu para passar o conhecimento dado. Então, muito obrigado e boa noite.
Obrigado, Fabiano. Boa noite. Aline. Olá, sou eu? Isso. Primeiro, quero agradecer, Carlos, por hoje e também agora, aproveitando que eu estou tendo a oportunidade, agradecer também pela sua apresentação no Fórum de Desenvolvimento Socioeconômico que teve aqui em Brasília. Uhum. Foi muito interessante, viu? Muito bom ver a apresentação da Ambev, porque não é fácil, né? Uma empresa trabalhar com responsabilidade social e vocês trabalham muito bem com isso. Parabéns. Obrigado. E eu estou começando agora. Eu já atuo, já tenho trabalhos sociais desde a adolescência, sempre lidei com trabalhos sociais, e ao retornar para o local onde eu nasci, que fica em Brasília, aqui em Arniqueira, no Areal, eu me uni a duas lideranças aqui da região que já desenvolviam um trabalho social aqui e decidi profissionalizar o trabalho, né? Estruturar de uma forma mais profissional. Eles já fazem muitos trabalhos assistenciais, assim, de doações de cesta, esse amparo, promovendo bazar e tudo. Só que agora, como eu te disse, eu entrei justamente para trazer essa profissionalização. E eu queria, assim, umas dicas, com relação a essa questão do planejamento estratégico, da missão, visão e valores, porque a nossa ideia, o nosso objetivo aqui é trabalhar com mulheres, crianças e jovens, principalmente com mulheres vítimas de violência doméstica e principalmente no quesito de liberdade de geração de renda, porque uma pauta minha é a questão da liberdade econômica das pessoas, né? Do poder de escolha das pessoas e principalmente com relação às mulheres vítimas de violência doméstica. Mas aí a sua dúvida, é porque você começou a explicar o seu foco, mas você não explicou sua dúvida. A minha dúvida é qual a melhor forma para a gente, qual que seria assim, para fazer esse planejamento estratégico, para desenvolver, né, um planejamento. É um pouco da ordem da apresentação ali, talvez você entender qual que é o seu sonho, primeiro. Definindo o sonho, você consegue definir quais são as outras prioridades, né? Como eu falei. Então, literalmente talvez o fluxo dessa aula aqui. Então, vamos lá. Vamos definir a minha missão. Quando eu definir a minha missão, eu sei qual que vai ser o meu sonho. Quando eu defino o meu sonho, eu sei quais são as prioridades. Quando eu defino minhas prioridades, eu tenho os objetivos específicos, os objetivos de cada área. Quando eu defino os objetivos de cada área, eu consigo desdobrar esses objetivos para todo mundo, né? E aí o pessoal cria um plano de ação e começa a correr atrás. Quando você fala vocês três, o pessoal, tô falando vocês três, né? Você se juntou com outras duas pessoas. Então, é um pouco sobre isso, assim, você começa a dividir para conquistar, mas você precisa desse momento de priorização. Entendi. E outra coisa, com relação a eu não entendi muito bem essa questão da questão do desdobramento conflitante, colaborativo conflitante. Eu fiquei assim um pouco conflitante, deixa eu ver se eu entendi no exemplo que você deu, eu preciso de qualidade e aumento de produção, e o conflito está aí, porque é difícil você ter qualidade com aumento de produção, seria isso? Não é nem a dificuldade, é só assim, eu viro para você e falo, eu vou te entregar 100 brigadeiros, né? Só que você não precisa só de 100 brigadeiros, você precisa de 100 brigadeiros gostosos. E aí, aqui em casa, eu pego e te dou 100 granulados de brigadeiro. Falo, não, ó, para mim, cada brigadeiro é um granulado. Estou te dando 100 granulados, está aqui os seus 100 brigadeiros. Então, quando eu tenho qualidade de produção, eu viro e falo assim, não, cara, 100 brigadeiros são 100 brigadeiros de bolinha, estão enrolados, né? Tem que ter, sei lá, 1 centímetro pelo menos. Então, é aí que eu tenho o conflito entre qualidade e produção, né? Eu tenho a quantidade, que são 100 brigadeiros, só que são 100 brigadeiros que têm um nível mínimo de qualidade, né? Porque senão, de novo, eu te entrego 100 granulados e pronto, acabou, resolveu. O colega até colocou aqui no site, então seria assim, 100 brigadeiros de qualidade com menor custo. Isso seriam metas conflitantes. Isso seriam metas conflitantes. Tá bom, obrigado. Tá bom? Show. José Rogério Silva. O Alan voltou, pessoal.
Alan, pode fazer sua pergunta, porque você estava antes mesmo. Alan, tá aí? Ou caiu de novo? Tô aqui. Fala aí. Boa noite a todos e todas e todos. Bom, assim, eu achei muito importante esse módulo e essa aula, mas eu anotei várias coisas aqui maravilhosas, só que minha dúvida é mais na questão mesmo de como elaborar um bom projeto. E aí eu gostaria de tirar essa dúvida com você. Assim, todos esses módulos aqui que você pontuou, tem alguma palavra que seja a chave específica, né? Porque a gente sabe que quando a gente escreve um projeto, a gente tem que colocar objetivo, característica, orçamento, planilha, qual a importância, necessidades e tal. Mas eu acho que você hoje trouxe muitas coisas aqui, muitas palavras importantes, e aí eu gostaria de saber qual dessas aqui que você falou sobre a questão de sonho, né, objetivo, público-alvo, estratégico, prioridades e tal. Qual... Acho que o Alan caiu de novo. Ele caiu, parou aqui para mim. Mas assim, eu acho que respondendo, porque fica gravado, ele consegue ver depois. Eu acho que vale, na verdade, talvez ter um foco relacionado com... Eu acho que o foco mesmo, assim, de qual que é o objetivo do trabalho, do projeto, e aí garantir que esse projeto... E aí saber, talvez, até como vender esse projeto. Tô falando isso porque já aconteceu comigo de chegar alguma ONG do Rio de Janeiro e falar assim, na época isso era verdadeiro, tá? Não é mais hoje. Mas chegar e falar assim, a minha ONG, ela é do Rio de Janeiro, e o presidente da Ambev é do Rio de Janeiro. Então, acho que vocês têm que apoiar. Eu não vou apoiar a ONG só porque o presidente da Ambev é da mesma cidade, sabe? Eu vou apoiar aquela ONG porque ela tem um trabalho relevante que entrega alguma coisa para a sociedade. Então, acho que conseguir mostrar, talvez, esse fluxo e essa importância, acho que é super relevante, né, para todo mundo. Show? José Rogério Silva, pode perguntar? Oi, boa noite. Estão vendo? Estou ouvindo. Excelente. Carlos, parabéns pela apresentação, excelente. Obrigado. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa imensidão de conhecimento. Eu estou com uma pequena dúvida e eu gostaria bastante, se você pudesse dar pelo menos a sua sugestão nessa parte de gestão e planejamento, creio eu que irá ajudar muito a nossa ONG aqui. Vamos lá, o probleminha nosso. Nós somos de Giraldo Pociano, bem interior de Alagoas, sertão mesmo. A nossa ONG hoje, ela tem a sua sede própria, né, de uns R$200 mil, e tem o seu veículo próprio, conquistado aí no período de 5 anos. Durante o nosso processo, a gente cuidava só de uma região, e a gente tinha 380 famílias, e estava dando super certo. Aí só que a gente decidiu fazer a expansão, então a gente abraçou mais 3 povoados vizinhos para atender essas crianças também. Nós trabalhamos diretamente com criança. Tá bom. E no começo estava dando super certo. Quando a gente expandiu, a gente trabalha muito nessa parte educacional, esportiva, e também a gente abraça bastante aí essa parte de vulnerabilidade, com doação de cesta básica e agasalhos. Só que após essa expansão, nós começamos a ter aí, entramos numa guerra, os povoados e a ONG no meio. Quando a gente ajuda uma família, a outra fala que precisa, mas a gente faz a triagem dos mais necessitados. Então, na sua visão, você já presenciou essas situações, alguém do grupo aqui já presenciou, e como gerenciou aí e fez o planejamento para resolver esse probleminha, a gente agradece bastante, porque a gente trabalha bastante com transparência, não só com os colaboradores, mas a gente com a transparência com todas as famílias, e isso está impactando bastante a gente aqui. Se alguém me dá uma solução, eu agradeço e mando um sorvete. Eu acho que assim, o principal ponto que tem que ter é deixar uma regra muito clara do jogo, assim. Deixar evidente, fazer com que todo mundo saiba. Você fala assim, a gente faz a triagem, mas assim, todo mundo
sabe quais são essas regras da triagem, né? Eu acho que mostrar para eles que os recursos eles são finitos também. Então, gente, essa daqui é a regra do jogo. A gente vai atender, sei lá, primeiro as famílias que têm mais criança. Então, assim, quem tiver menos de 10 filhos aqui, não vai vir nessa primeira fase. Entendeu? Então, acho que é meio que definir essas regras e deixar essas regras, fazer com que todos saibam essas regras, tá? Quais são elas. Aí, vamos lá, pessoal, só porque eu acho que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 perguntas e a gente tem 30 minutos. Então, eu vou tentar fazer 5 minutinhos para cada uma. Pode ser? Gabriela Deglani. Gabriela Deglani, acho que ela caiu. Jonatas Duarte Soares. Pode perguntar enquanto a Gabriela não tá aí. Gente, eu tô aqui. Eu não esqueci. Tá aí, Gabriela. Não, é que eu esqueci de Achei que apertar o mute. Boa noite a todos. Boa noite. Fala aí. Eu não consegui pegar direito a aula toda, mas eu vi uma parte de planejamento. Eu fiquei na dúvida em relação... A gente já tem 8 horas de ONG. Desculpa, gente. Nossa ONG trabalha com esporte, crianças, na comunidade Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio, né? Jiu-jitsu. Aí a gente oferece várias modalidades. A gente oferece yoga infantil, yoga para adulto, e jiu-jitsu para adulto, para criança, muay thai, boxe, várias modalidades. Tudo, a maioria é gratuito, né? E tem ajuda de custo para os professores, né? Porque eles não são remunerados. Eu queria saber, na parte de planejamento, a gente tem um projeto, né? Que eu mesmo elaborei. Lá na parte de orçamento, quando for entregar para um patrocinador, essa parte de planejamento, ela entraria? É importante, no caso, apresentar para um patrocinador? Sim, porque eu acho que dá transparência. Mostrando como que você fez para chegar nesse resultado. Mas eu acho que ele tem que ser uma coisa muito rápida, no sentido de não perder o foco, porque senão você vai ficar contando uma história ali de planejamento e não vai contar qual é o objetivo da sua ONG. E também eu tenho uma dúvida em relação a essa visão, missão e valores. É porque quando eu cheguei no projeto, né, porque eu sou só a coordenadora, não sou a presidente, não sou a fundadora. Quando eu cheguei, o projeto ele já existia. Aí eu fiz do zero o projeto, né, os relatos do presidente, como é que funcionava, tananã. Eu tenho muita ainda dúvida, como é que eu construiria isso? Qual seria o foco assim para poder construir, para poder dar mais visibilidade? O projeto ele agora que a gente está tirando o CNPJ, agora que está fazendo tudo, apesar de ele existir antes. Eu queria saber assim um ponto inicial, como é que eu construo valores, visão. Não sei se já Só porque a isso. gente tem pouco tempo, o pessoal já perguntou e aí eu já falei, Gabi. E aí você pode depois rever a aula, pode ser? Só porque a gente tem pouquinho tempo. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Obrigado. Obrigada. Jonatas Duarte Soares. Olá, boa noite. Parabéns aí pela aula, obrigado pelas informações. Eu tinha uma dúvida sobre metas conflitantes, mas a colega perguntou e já deu para tirar a dúvida. Eu queria aproveitar rapidinho, porque nós somos um projeto que trabalha com moradores em situação de rua aqui em Brasília. Tá bom. Projeto para o Rei. A gente faz assistencialismo, mas a nossa missão mesmo é tirar essas pessoas da rua. Levar aqueles que têm visto para tratamento e vice-versa, né? E como são pessoas que não têm uma imagem muito legal, muitas vezes, não generalizando, mas algumas de droga, regresso do sistema prisional, a gente encontra muitas barreiras para conseguir recursos para ajudar essas pessoas. Eu queria saber se você poderia me ajudar com alguma ideia, algum direcionamento, para a gente, nesse caso de conseguir recursos para áreas que não são muito queridas pela sociedade. Seria mais ou menos assim. É que eu acho que te foge um pouco do tema aqui. Eu entendo seu ponto, mas acho que eu não sou especialista de captação de recursos, tá, Jonatas? Então fico até preocupado que eu posso te falar. Eu vi que tem um pessoal aqui que trabalha também com moradores de rua,
que eles colocaram aqui no chat. Eu acho que talvez valha vocês tentarem trocar isso, olhando do ponto de vista de gestão, trocar a experiência, tá? Porque quando a gente troca melhores práticas, a gente tenta entender como que funciona, o que não funcionou, quais são os aprendizados. Eu acho que essa é a melhor maneira para vocês talvez tentarem trocar entre vocês. Não sei, eu acho que fica até uma dica para o pessoal do Gerando Falcões, para talvez divulgar, né, quais são todas as organizações que estão aqui, com os contatos, e quais são os eixos de atuação, né? E aí que eu acho que vale esse pessoal se reunir, talvez em grupos separados, em outros fóruns, criar grupos de WhatsApp, para criar uma rede mesmo e tentar fazer essa compartilhamento de experiência, tá bom? Nós tivemos muita ajuda na pandemia, né? Porque na pandemia estava todo mundo meio que se ajudando e tinha uma preocupação muito grande com essas pessoas, porque comércio fechado e elas têm alimentação. Mas hoje em dia a gente está tentando se reinventar nesse quesito aí das captações de recursos. Mas eu agradeço aí, muito obrigado por tudo aí que foi passado. Obrigado, Dimas Gomes da Silva. Boa noite, eu sou Dimas, aqui de João Pessoa. Primeiro, parabenizar a Carlos pela metodologia. Eu acho que foi uma metodologia muito boa, bastante objetiva, e eu vou tentar ser objetivo também. A ONG que eu trabalho aqui em João Pessoa é uma ONG grande, né? Nós temos vários projetos, várias metas, e o grande desafio é a gente fazer o monitoramento dessas metas, né? Porque a gente, como você falou, o monitoramento a gente não pode deixar uma meta, a meta tem que ser constantemente monitorada. E por conta das demandas, são muitos projetos, muitas metas, às vezes a gente passa do tempo certo de fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Então, como você acha que, para melhorar esse monitoramento, você aconselharia o quê? Que a gente fizesse um plano de monitoramento, algo do tipo, que às vezes a gente termina passando do tempo, digamos, uma meta, como você deu exemplo. Se eu tenho meta de reduzir o número de evasão escolar, e eu deixo para essa meta, eu vou avaliar ela em junho, aí já vou perder muito tempo. Então, isso acontece. Então, como fazer para melhorar esse monitoramento dessas metas? Obrigado, Carlos. Quando a gente está falando de monitoramento de metas, para mim, talvez o principal ponto seja criar um ritual mesmo. Sabe, Dimas? E aí, eu acho que... calma aí. Eu acho que cada um vai ter Achei que tivesse batido na gata sem querer. Não. Eu acho que cada um vai ter um ritual diferente. Então, assim, vamos colocar todo mundo na sala, por exemplo, para discutir, fazer esse monitoramento, ver o que está funcionando, não está funcionando, quais são os aprendizados. Vamos registrar, né? Eu acho que fazer o registro é super importante. Então, vamos escrever, vamos deixar ali para passar para as próximas pessoas que vão participar disso ou não. Como que eu faço isso, como que eu não faço. Então, para mim, vocês entenderem e aí ir adaptando e aprendendo, assim. O que a gente faz? Eu tenho uma reunião semanal com a minha equipe, então quem trabalha direto comigo, para trabalhar com eles e para entender com eles, para revisitar com eles quais são os principais pontos de discussão. Mas eu também tenho uma reunião mensal com a minha chefe, em que a gente leva essas metas e a gente faz o monitoramento com elas, e a gente também tem no sistema. Então, a gente meio que tenta fazer de 3 maneiras diferentes, mas eu acho que talvez esse é o caminho que mais faz sentido, sabe? Tipo, entender o caminho que faz sentido para vocês e vocês aplicarem ele na vida real. Assim mesmo. Tá bom? Obrigado, Carlos. Obrigado, Dimas. Daniele Alves Marinho. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Acho que a minha dúvida, ela perpassa a respeito... Pronto, a grande questão, principalmente a gente que trabalha, né, com comunidade, favela, enfim, é o nosso trabalho ser visto como caridade.
Uhum. E eu tenho pavor disso, com todas as forças, porque a sensação que tem, por mais que a gente esteja prestando um serviço, é uma sensação de que a gente está fazendo uma ação de caridade. Muitas vezes, o nosso trabalho, o valor do nosso trabalho, ele é questionado em cima disso. Não é porque se é Uhum. caridade, caridade busca moeda, busca doações de roupa velha, que é isso que as pessoas pensam, né? As pessoas, elas têm essa visão, vou fazer, elas trabalham com isso, então eu vou fazer uma caridade, né, para essa pessoa, né? E às vezes essa visão deturpada, né, cria incômodos bastante, né? Então, esse ano a gente vai estar regularizando, né, a situação do grupo, né? E a minha maior preocupação em termos de missão era justamente isso, eu conseguir mostrar que sim, a gente trabalha com essa pauta de direitos humanos, mas que isso não é caridade, tá entendendo? Que as pessoas não conseguissem enxergar dessa forma. Uhum. Porque quando a gente começa a avaliar que esse é um objetivo nosso, da gente ter um produto, né, que a gente possa comercializar, né, que esse discurso não perpasse, lógico que a gente vai falar de periferia e tudo, mas que isso não perpasse nesse sentido, sabe? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem... existe uma marca que é a Bal, né? A Bal, não sei, em São Paulo, que é uma marca de roupa que ela atua, né, com essa moda, né, do hip hop e tudo. E as roupas dela são caríssimas, assim, sabe? Mas se a gente faz uma blusa, sei lá, alguma coisa nesse sentido e tal, tá entendendo? A gente não consegue nem mesmo colocar um valor, um terço, muitas vezes, principalmente porque as pessoas alegam, já que é uma ONG e tudo, tá vendendo preço caro. Eles sempre questionam essa questão, né? Tá vendendo... Uhum. se tem um objetivo social, é como se você precisasse obrigatoriamente colocar um preço extremamente baixo, né? Mas é que Mas a gente aí, trabalha com Daniela, só social, para né? te interromper, mas eu acho que tem uma coisa diferente, assim. Uma coisa é eu comparar com uma marca, outra coisa é eu entender o que eu estou vendendo. Eu não sou especialista nisso, não. Acho que precisa falar com o pessoal de marketing, pessoal de vendas, mas quando a gente discute preço, é menos colocar o valor social e entender o tanto que o pessoal também está disposto a pagar. Né? Assim, nos últimos anos a galera perdeu muito poder de compra, então não adianta nada eu colocar um valor muito alto. Acho que sobre essa questão, quando você está falando de filantropia e, na verdade, um projeto social, você não quer ser confundida com filantropia, assim, eu acho que filantropia tem seu valor, tá? Assim, o Betinho já falava, quem tem fome tem pressa, né? Assim, quem tem fome eu preciso dar um prato de comida, não adianta eu virar e falar, vou fazer um mega projeto para dar um emprego para essa pessoa, para essa pessoa comprar um prato de comida. Ela precisa de um prato de comida, acabou. Eu acho que talvez o que você consegue fazer é mostrar melhor qual é o valor social do seu trabalho, né? Eu acho que essa é a diferença entre filantropia e um programa de inclusão produtiva, de inclusão socioeconômica, esse tipo de coisa, porque beleza, essa galera tá vendendo a roupa e tá conseguindo gerar a própria renda, né? Que é diferente de eu dar um prato de comida que acabou. Prato de comida eu fui lá e matei a fome e essa foi a única coisa que eu fiz. Então acho que talvez você conseguir explanar melhor como que você gera esse valor para a sociedade, as pessoas ficam com menos dúvida, tá bom? Maria Letícia Oliveira. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu sou aqui de Fortaleza, né? Sou do Ceará. E a minha dúvida eu sou da periferia, eu acho que não só eu, como muitos aqui, e eu queria saber a respeito do crime. Como lidar com o crime? Por que eu pergunto isso? Porque é o que eu tenho como bem presente, né, na nossa realidade. É o que é a lei aqui, onde a gente mora, é o crime, entendeu? E, tipo, o projeto que tem aqui na comunidade é oficinas de grafite e aulas de Muay Thai. O intuito é fazer com que essas crianças sejam futuros grafiteiros ou atletas ou qualquer coisa que não seja o crime, entendeu? Então, como falar a respeito disso? Eu acho que primeiro precisa entender, tá? Quando a gente está falando que é o crime, eu acho que a gente no final está falando de pessoas, então talvez tem que entender com essas pessoas
o que a gente consegue contribuir, o que a gente não consegue contribuir, e talvez, quando eu estou falando de prioridades, eu vou mais para esse caminho. Estou falando isso porque, falando até com o Edu Lira, faz umas 3 semanas, né? Ele tem aquele índice que ele mede pobreza considerando as 8 pétalas, né? E ele falou assim, tem um pessoal que eu não consigo tirar e não consigo fazer com que evolua nessas 8 pétalas, porque eles estão relacionados com crime. Então, primeiro eu vou focar no resto da galera, depois eu vou chegar nessas 8 pessoas. Se você já for direto para o mais difícil, eu acho que vai ser difícil você ter uma evolução. Quando você consegue focar nas outras pessoas, você mostra o valor que você tem até para a própria comunidade. A própria comunidade começa a engajar melhor com você. Tá? De novo, eu não sei se sou a melhor pessoa para responder isso também, porque eu falo direto com as organizações sociais. É muito difícil eu falar com pessoas que estão relacionadas direto com o crime. Tá? Mas eu sei que tem esse momento de superação e aí, talvez, para mim, eu falo a mesma coisa que eu já trouxe antes, que é talvez vocês compartilharem melhores práticas entre vocês para ver qual que é o melhor caminho e aonde que vocês conseguem ir. Tá bom? Certo. Maria Azarias, você. Boa noite a todos. A minha pergunta, Carlos, ela está um pouco relacionada quando você falou que missão é o objetivo mutável, né? E aí eu te pergunto um pouquinho, porque assim, o meu projeto ele atua muito na área educacional, porque eu tenho uma pequena empresa e pela manhã a gente presta serviço e à tarde a gente faz o nosso trabalho de responsabilidade social. Tá bom. Então, pela manhã a gente atua com um projeto político-pedagógico. E aí a minha pergunta é se o meu projeto político-pedagógico, ele já tem uma missão, uma visão e já tem os valores dele. Se ele pode permear todos os objetivos, os missão-valores dos demais projetos, ou se projetos seria objetivos e uma missão, visão seria mais específico para a associação, para o geral. Eu acho que você precisa ter um objetivo maior, que englobe todos eles, e aí cada um deles tem um objetivo diferente, muito pensando no foco. Só que eu acho que é importante que cada um mostre qual que é o papel que ele tem para o objetivo maior. O que eu estou falando? Hoje eu tenho um programa de combate à fome e um programa de emprego e renda. Por que eu estou falando? E aí, só que eu tenho um guarda-chuva hoje de inclusão produtiva. Por que é importante isso? Porque quem tem fome não consegue focar em outra coisa a não ser fome, né? Então, assim, eu preciso primeiro resolver o básico dessa pessoa, para essa pessoa ir procurar um emprego, para ela fazer um curso. Porque com fome ela não consegue ter foco, né? Então, por isso que cada projeto tem uma contribuição diferente quando eu estou falando no guarda-chuva de inclusão produtiva. Entendeu? Então, acho que para mim é isso. Obrigada. Imagina, Maria. Alexandre Lennon. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sou do Instituto Jovens Abençoados, aqui de Itabira, Minas Gerais, né? Cidade do nosso poeta maior aí, Carlos Drummond de Andrade. E a gente tem Eu chamo Carlos por causa do Drummond. Sério? Oh, a minha avó é professora e meu pai chama Carlos, e aí ela que dá esse nome para ele, eu tenho o nome dele, né? Outra curiosidade sobre o seu nome, Carlos, é que tem um deputado com o mesmo nome e sobrenome. No caso, ele é o meu pai mesmo. Ah, tá. Então, eu até acabei de escrever uma matéria sobre a Lei Drummond, né, aqui na nossa cidade, que é para beneficiar os artistas. E nosso trabalho é muito voltado para essa parte de assessoria, né, para projetos culturais, né? Vários artistas que às vezes nunca participou do edital, nunca participou, né, de uma contratação pública ou até privada, às vezes depende da empresa, que tem os próprios editais igual a Vale aqui, né, na nossa cidade, e aí não tem um acesso a essas leis de incentivo. E na questão aqui dessa gestão dos projetos, eu tenho tomado à frente, né, junto a uma equipe técnica, né, um assessor jurídico, agora arrumamos a contadora, estamos com um advogado tributário também para poder estar ajudando nessa questão de incentivo fiscal através, né, da captação do recurso.
nas leis aí, né, tanto municipal, estadual e federal. E aí essa questão da gestão que eu estou tendo a maior dificuldade, porque na hora de cobrar por esse trabalho, por mais que a gente está criando um instituto, né, a gente está em fase final aí, criamos a diretoria, estamos em fase final agora de regularização, só que hoje esse é o meu trabalho, né, na parte de, principalmente, comunicação, é onde eu entro na maioria dos projetos. Só que a dificuldade minha aqui hoje é de criar essa política interna nossa, né, tanto na missão, visão e valores, igual você explicou muito bem aí hoje, até para direcionar, né, todos nós, mas a questão de criar um programa, tipo assim, como que eu vou atrair, igual agora na última lei Aldir Blanc, a gente conseguiu mapear 44 artistas, né, no município, e escrevemos 29 projetos. Dos 29, 23 foi aprovado. Só que aí vem a dificuldade. Dentro do projeto aprovado, a gente captou o recurso. Dos que não foi aprovado, lógico, né, não teria como executar. Mas e se nenhum fosse aprovado? Como que eu cobraria por esse trabalho, né? Porque acaba que a ONG nasceu daí. Eu acho que aí tem uma outra coisa, na verdade. Se nenhum for captado, eu acho que tem um aprendizado, né? Por que a gente não conseguiu captar com nenhum? Né? E eu não sei, na verdade, eu acho que talvez tenha um acordo ali de um valor mínimo se eu não conseguir. Só que o que eu faria, tá? Eu não pagaria para qualquer pessoa. Eu pagaria, mesmo se ele não conseguisse captar, se ele me mostrou o esforço disso. Tá? Então, se vira e fala assim, cara, a gente vai ter outros indicadores que a gente vai medir, além do indicador de sucesso. Tá? Final, que é captar grana. Então, assim, ó, eu vou mostrar para você que eu estou fazendo reunião com X empresários, né, toda semana. Então, eu vou dar esse tipo de transparência para você. Então, você vai pagar por esse relatório que eu estou te entregando. Ah, tá. É porque essa é a dificuldade minha hoje, tipo assim, eu vou nas empresas, corro atrás, às vezes tem algumas empresas que até abre portas para a gente poder estar tendo esse diálogo, apresentando as propostas, mas trava na hora que chega na contabilidade. Então, assim, a maioria dos contadores hoje, eles querem, mexe com lei de incentivo não, porque isso pode te gerar um certo transtorno. E aí é onde muitas vezes o empresário quer, o contador trava e não tem esse planejamento. Hoje eu estou tentando criar essa forma de chegar a fazer esse planejamento para apresentar esse trabalho. Mas aí a gente identifica, né? Tipo, então, tudo bem, a gente tem um problema ali, às vezes, de contabilidade. Então, como que eu consigo deixar isso mais transparente? Como que eu consigo deixar isso melhor? Tá bom? Não, beleza. Valeu. Obrigado, Alexandre. Marcos. Só desativar o microfone, Marcos. Pronto. Abriu? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Boa noite a todos, sou o Marcos Silveira, represento o Grupo GAI. Nosso foco é a prestação de serviços administrativos, contábeis e ambientais e de captação de recursos para projetos socioambientais. Tá. A minha pergunta, eu vou dar uma breve sinopse pequena e vou fazer a pergunta. Quando criamos o estatuto, enchemos de atividades fim, para que mostre a visão de uma organização multifuncional. A pergunta é, devemos enxugar os objetivos e colocar eles no regimento interno? Mas vocês fazem tudo? Por que eles estão no estatuto? Eu sou sempre a favor de simplificar, tá? Sim. Então, para mim, sim. Show. Maria José de Albuquerque. Boa noite a todos. Eu estou representando o IFBA, né, o Instituto Fortalecendo Bem com Amor, e tenho uma dúvida, Carlos. Eu nunca captei recursos. Sempre o que... Oi? Tá bom, só falei tá bom. Sempre o que eu fiz foi trocar o meu serviço para conseguir algo para a população. Eu atendo em uma associação e lá eu ofereço meu serviço gratuito e ele me oferece vaga do que ele tem na associação, para eu levar para outra. E é assim que eu faço. Eu gostaria de saber como é que eu faço para colocar lá valores captados. Eu vou colocar o quê se eu nunca captei nada? Zero. Mas acho que talvez você precise fazer um plano de captação
Ou talvez você precisa monetarizar esse serviço que você conseguiu. Porque você conseguiu uma doação, é igual quando a gente está falando de doação, né? Às vezes as pessoas, quando falam de doação, elas acham que é só dinheiro. Mas se eu doei um sofá, eu fiz uma doação. Quanto que custa esse sofá? Né? Quanto que custa esse serviço, essa vaga? Né? E aí, como que eu vou descobrir? Perguntando para as outras pessoas que fazem a mesma coisa. E você faz uma médiazinha ali. Vamos lá. Eu trabalho na área jurídica e atendo em uma clínica. E lá eles me dão, por mês, 50 vagas de mamografia. Pelo meu trabalho, que eu presto lá gratuito para eles. Eu tenho que 50 ver quanto vagas é de uma... mamografia são 50 exames de mamografia. Isso. Vamos jogar no Google, ó. Quanto custa fazer uma mamografia? De 50 a 180 reais. Então, se você consegue 50 vagas de mamografia a 50 reais, você está falando aí de R$ 2.500. Pronto, era isso que eu queria saber. Pronto. Obrigada. Imagina. Acho que é isso, Thaís. Acho que é isso, Brena. Tiramos as dúvidas do pessoal. Muito bom. Muito bom, professor. A gente estava comentando aqui que foi ótimo, né? Esse espaço aí maior para tirar dúvidas, contemplou todo mundo. Foi bem bacana, bem excelente mesmo. Muito obrigada. É isso então, pessoal. A aula vai ficar gravada, disponibilizada para vocês, tá bom? O pessoal que caiu aí no meio das dúvidas, o professor Carlos continuou respondendo, então tá tudo gravado aqui. E tamo junto.